Fala aí, vamos lá. Começar esse vídeo perguntando quem arrisca mais. Quem arrisca mais? O motorista de aplicativo que passa 10, 12 horas enfrentando o trânsito ou o trader, né, que opera no mercado financeiro aí de 1 a 3 horas? Bom, a resposta sobre risco-retorno ela pode até nos surpreender. Por que nos surpreender? Por quê? Geralmente, o motorista de aplicativo ele tem diversos riscos. Por exemplo, o risco físico, o risco emocional, o risco invisível, que são, por exemplo, depreciação do carro, valor do combustível, manutenção, quilômetro rodado, cansaço físico, enfim, cara, os riscos de motorista de aplicativo são diversos. O risco financeiro, ele é imediato, mas é controlado, claro. Por que controlado? Se eu não trabalho, obviamente, eu não ganho, tá? Se eu vou pra rua e trabalho 6 horas, eu vou ganhar proporcional a 6 horas. Então, assim, é um risco controlado também, tá? Mas se eu, por acaso, toco uma corrida e eu não aceito, é o risco de não ganhar nada naquele momento. Tá bom? Enfim, entendendo sobre risco, a gente vem à seguinte percepção. Tá? O motorista de aplicativo ele tem um risco totalmente controlado, mas ele tem risco. E risco também do acidente, um risco de colisão do carro, um risco assim de você ter que arcar com o prejuízo que você causa em terceiros. Se você não paga um seguro, que também tem um custo, um risco de seguro, também tem esse custo e a gente acaba tendo que pagar mensalmente, ainda que não seja usado o seguro, que é obviamente é o que todo mundo deseja, que o seguro não seja utilizado, mas é um risco. É um risco de você não pagar e exatamente naquele momento que você não paga, vem e acontece alguma coisa. Bom, o retorno, obviamente, é um retorno linear. Tá? O que é um retorno linear? Quando fica limitado pelo tempo. Se o motorista ele trabalha 10 horas, ele ganha proporcional a 10 horas, obviamente. E essas 10 horas é variável pelo que a Uber vai pagar pra gente, que eu ainda me incluo como motorista de aplicativo, porque é uma segunda fonte de renda, claro. Mas a gente troca estritamente o tempo e a energia pelo dinheiro. Esse é um fator de retorno, só que a gente acaba estritamente gastando muita energia. Bom, vamos lá, com relação ao mercado financeiro, ao mais precisamente falando de day trader, que é quem opera com abertura e fechamento de operações dentro do mesmo dia. Esse caso, o risco do day trader ele é puramente financeiro e psicológico. Claro, porque o dinheiro está envolvido exatamente na operação, no momento ali do clique, vamos dizer assim. E o psicológico, porque o mercado financeiro ele é totalmente fator psicológico. Porque você envolve diretamente com o dinheiro. Então imagina aí você como Uber, ou eu como Uber, se eu tivesse 40 mil, 50 mil, 100 mil reais, 150 mil, como alguns carros aí estão rodando, e aplicasse esse dinheiro todo no mercado financeiro. Você trabalha muito mais com o psicológico do que pegar o carro e você sair para rodar e dirigir. Então assim, tem que ter um fator psicológico muito adequado. Porém, tem outras formas de ganhar dinheiro com o mercado financeiro com menos peso, para exatamente não ter que pegar o valor de um bem e colocar inteiramente no mercado. Mas esse fator psicológico ele pode ser devastador no mercado financeiro, exatamente por conta do risco que existe. Tá? Mas ao contrário do motorista, o trader pode terminar o dia com menos dinheiro do que começou, tá? Ou seja, com uma perda de patrimônio. Vamos botar aqui como exemplo. Se você começa com R$1.000 um dia e por acaso aquele dia ali você preferiu parar assumindo uma perda de 200. Então você perdeu patrimônio de R$200 naquele dia. Então você vai agora ter R$800. Tá? Isso falando num cenário tradicional, padrão, dentro do que as pessoas costumam fazer no dia a dia. A Uber, não. A Uber você sai de casa e vai rodar e, obviamente, volta com o dinheiro para casa. Só que existem os riscos calculados, que é questão de seguro, é questão de manutenção de carro, enfim, são outros custos que envolvem o aplicativo, ser motorista de aplicativo. Com relação ao trader, o risco, ele não é linear, ele é escalável. Como é que funciona o risco escalável? Se eu aumentar a mão, porque o mercado financeiro, a gente trabalha com contratos, 1, 2, 10, 15, 20, enfim, quanto mais contratos, maior o risco. Só que se eu aumentar a minha mão sem o preparo, o meu risco ele é muito maior. Então com R$1.000, por exemplo, eu não vou operar com 5 contratos, eu vou operar com um contrato. Mas se eu tenho 10 mil, eu posso operar com 10 contratos, então eu vou ganhar 10 vezes mais. Bom, porém, o retorno é onde que entra a mágica, da assimetria positiva. O retorno de um trader profissional ele não é limitado pelo tempo, ou seja, eu não preciso ficar 10 horas na frente do computador. Eu posso fazer uma operação de 15 minutos, 10 minutos, de 20 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia, 2 horas, enfim. Mas dentro dessa operação,
um contrato vale X e 2 contratos vale o dobro de X. E assim eu vou ganhar escalável, de forma escalável no mercado financeiro. Bom, não há teto para ganho. Tá? Eu estou botando o dedo aqui na frente, é porque eu estou com o aplicativo ligado nesse momento, que eu estou indo trabalhar, são 3h50. Eu vou até falar que eu já fechei as operações do mercado financeiro. Daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou colocar para mostrar o quanto eu ganhei, como é que foi. Mas, para não interromper o raciocínio, eu tenho aqui, até acabou interrompendo aqui com o aplicativo, tocou uma corrida e cortou aqui o vídeo, mas o erro comum de ambos é mostrar que tanto o motorista quanto o trader iniciante, eles falham pelo mesmo motivo, que é tratar a atividade como um bico ou um jogo, em vez de um negócio sério, né? O aplicativo, ele tem que ser tratado de forma séria, assim como o mercado financeiro também tem que ser tratado de maneira séria, tá? E a ideia desse vídeo aqui, desse canal, é exatamente mostrar um caminho de performance, de tempo, de escalabilidade, ou seja, de evolução, né? Então essa que vai ser a ideia desse canal aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou agora mostrar aqui como é que foi, né, as operações que eu tive no dia de hoje. Tá? Hoje é sexta-feira e eu vou mostrar também no final do vídeo o resumo da semana, trabalhando bem menos do que no aplicativo da Uber. Tá? Então vamos lá pro vídeo do mercado financeiro aqui agora. Então vamos lá. O mercado abriu, né, dando já uma indicação de possível venda, e que teria até pego o alvo também, só que eu não fiz a primeira venda do dia, tá? Eu prefiro esperar sempre 9h30. Em alguns momentos, claro, eu posso até vir a operar direto na abertura, né, ou no primeiro candle. Mas enfim, aqui deu ativação de venda, esse aqui não aconteceu nada, e aqui deu nova ativação de venda, e eu entrei nesse momento aqui. Aí eu peguei já o primeiro ganho, nessa primeira operação. Depois disso, tá, o primeiro ganho foi aqui, né, nesse ponto. Depois disso, esperei. Aqui, nesse candle, que também deu ativação de venda, só que aí eu entrei no modo conservador. Tá? Esse modo conservador me permite ter um preço melhor de entrada. Mesmo assim, foi estopado. Um stopzinho curto, porque logo depois veio uma ativação de compra, né? Aliás, aqui veio a ativação de compra, aqui também. Tá? Então eu entrei nessa compra, nessa região, e peguei o alvo aqui nesse outro candle de ativação de compra. Depois disso, veio uma ativação de venda, que eu não fiz nada, não executei a entrada de venda. E por último, fiz mais uma compra. Ou seja, então eu fiz uma operação de compra, um stopzinho curto, outra compra, e fechei o dia no gain. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório. Opa. Vou abrir aqui. Bom, então, tá aqui. Primeira operação, um bom ganho. Segunda operação, stopzinho curto, outro ganho. O importante é olhar isso aqui, ó. A questão do tempo que eu falo, né? Tempo de trabalhar na Uber, quanto o tempo do mercado financeiro. Tá? Então eu tenho aqui o valor de ganho de R$ 156 na primeira operação, levou 34 minutos, perdi 36 em 5 minutos, ganhei mais 114 em 37 minutos e ganhei 120 em 10 minutos. Total, R$ 348,40. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no resultado da semana. Aqui o resultado da semana, 1.334,10. Tá? Então as operações elas possuem stops. Essa aqui vai ter um stop, ó, caro, é um stop bem alto. Porém na outra operação eu ganhei ainda mais do que o stop. Ou seja, o stop ele faz parte do processo. Tá? Bom, quanto tempo durou essa operação aqui? Olha que interessante. Essa aqui eu perdi em 10 minutos. Mas essa aqui eu ganhei em 6. Olha que interessante. Essa aqui eu perdi em 8 minutos e ganhei em 26 minutos, um valor quase 3 vezes maior. Bom, então é isso.